No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma advertência e ao mesmo tempo nos dá uma bofetada na cara com luva de boxe, não é nem de pelica, é de boxe. É grande a chamada de atenção hoje. Mas primeiramente vamos contextualizar aqui algumas coisas. Mateus, quem era Mateus? Cobrador de imposto, funcionário do império, do governo, e ficava na coletoria, que era o lugar, a recepção governamental ali, o espaço onde as pessoas iam lá pagar o seu imposto para o governo, para o império. Quando essas pessoas não pagavam, os cobradores de impostos iam na porta das pessoas, na casa das pessoas. E esses mesmos cobradores de impostos eram odiados pela população. Lógico, hoje nós não temos mais a pessoa física do cobrador de imposto, né? Nós já compramos, o boleto chega na tua casa e você já tem que pagar os impostos na compra que você faz, no cupom fiscal, na nota fiscal, etc. Mas aqui era presencial e a pessoa física ia lá. E por que as pessoas odiavam os cobradores de impostos? Porque simplesmente eles superfaturavam os impostos, cobravam das pessoas mais além daquilo que era o devido, Ou seja, em síntese, eles roubavam as pessoas. E quando as pessoas não conseguiam pagar, simplesmente eles confiscavam os bens das pessoas. Assim eram os cobradores de impostos. Grande parte deles ladrões, e roubavam, superfaturavam, cobravam propinas, Parece que a história não mudou muito, mas não vamos entrar nessa vertente. O que importa é que eles eram odiados. Veja quando Zaqueu, que era também cobrador de impostos, quando se converte, o que Zaqueu diz a Jesus? Senhor, vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Então era uma prática ilícita que acontecia ali nessa profissão dos cobradores de impostos. E de repente Jesus vê Mateus lá e diz: vem e segue-me. E ainda mais, vou também comer na tua casa. Fez assim com Zaqueu e com Mateus também, foi para uma refeição na casa dele, e junto com outras pessoas. Só que tinha um grupinho de fiscais ali, não diferente nos tempos de hoje, cuidando da vida de Jesus e dos outros, os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os teólogos da época, eram os estudiosos das Sagradas Escrituras, que ficavam no templo, que ficavam na igreja, vamos usar a expressão que nós conhecemos. Fazia tudo bonitinho, mas no fundo, uns hipócritas, falsos moralistas, que acusavam o pecado dos outros, mas tinham umas vidas podres por trás. Essa é a grande verdade, chama-se farisaísmo. De repente viram Jesus com Mateus e com pecadores, e já foram: o teu mestre come. Mas por que eles foram na ferida? Por que eles foram questionar que Jesus estava comendo? Porque aqui tem um outro elemento cultural bem interessante do universo judaico. A refeição é um momento sagrado, e eu não chamo ninguém nem para lanchar comigo sem que eu não tenha intimidade com ela. Comer à mesa com alguém é um ato de muita intimidade, e realmente só era convidado para comer na casa quem seguia os mesmos padrões, seguia a lei, andava certinho, E de repente Jesus, judeu, vai comer com gente, com ladrões e com pecadores. Aí vem a cacetada que Jesus dá. Jesus ouviu a pergunta e imediatamente se pronunciou: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Aprendei, pois, eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, vamos parar com a hipocrisia.
Ninguém é o erro que ela comete. Ninguém é o erro que ela comete. Porque se fosse assim, meu Deus. E outra, a atitude cristã deve ser sempre do acolhimento, para resgatar o outro. Com isso, nós não estamos justificando o erro ou o crime que a pessoa tenha cometido. Uma coisa é um psicopata, é alguém que prepara um crime ou faz algo de propósito. Nós estamos falando de erros humanos, de falhas, mas aí chegou alguém que os amou. Jesus, vem, segue-me. E o que falta muitas vezes para algumas pessoas largarem suas vidas, seus erros, é isso, um vem e segue-me. Só que nós não fazemos isso. Nós fazemos o quê? Vaza, né? Vai embora, longe de mim, não quero ser manchado porque você errou. Tem gente que, porque um parente errou, até despreza, nunca mais vai ser meu irmão, nunca mais vai ser minha irmã. Gente, nós não somos os erros que cometemos, repito novamente. Isso é fruto do quê? De uma cultura farisaica, que exige postura moralista. Numa postura moralista, exige a perfeição do outro, se nem ele é capaz de viver aquela perfeição. Então esse evangelho de hoje é provocante mesmo. E Jesus mostrou como se faz. Jesus mostrou como se faz. Foi comer com eles. Jesus infligiu aí um dos maiores pontos centrais da cultura. Foi comer, fazer refeição. Isso é sagrado. Ele foi comer com os pecadores, ou melhor, com aqueles que os fariseus dizem ser pecadores. Jesus quebra um paradigma com a própria vida e transforma a vida dessas pessoas. E olha quem tornou-se Mateus, quem tornou-se Zaqueu, que faziam parte desse grupo de cobradores de impostos, que cometiam esses crimes de forma ilícita, porque houve quem os amasse. Vem e segue-me. Lembrem disso. E se nós agimos assim, estamos agindo assim, é bom mudar o caminho, porque da mesma forma que você mediu o outro, um dia você vai ser medido também. Muito cuidado com isso, que a lei da reciprocidade ela é infalível. Infalível. Ao invés de julgarmos, abracemos, porque ninguém está isento de um acidente. Ninguém. Nesse sentido, Jesus dá esse tapa na cara, nos chamando, nos alertando que ser cristão é, acima de tudo, amar o próximo. E amar o próximo significa respeitá-lo, acolhê-lo como gente, como ser humano. Não é acolher o erro, não é acolher o pecado, mas a pessoa, porque toda pessoa é digna de ser acolhida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,